Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Profissão Nutrir. Aqui você encontra informações sobre alimentação saudável do idoso, sobre problemas de saúde relacionadas à terceira idade e qual a melhor conduta a ser tomada em relação a essas doenças através da alimentação para que o idoso possa ter qualidade de vida. Então fique conosco durante esse vídeo para que vocês aprendam mais a como cuidar do idoso nesse tema específico de hoje, no qual nós vamos falar sobre pressão alta, tipos de sal e temperos. Então, no primeiro momento, nós vamos dar uma breve definição do que é a pressão alta, o que ela causa no organismo, quais são os principais fatores que levam a pessoa idosa a ter pressão alta. E claro, isso também serve para outras pessoas, porque existem pessoas jovens também com pressão alta. A gente vai dar um parecer sobre os tipos de sal, porque, como vocês sabem, existem inúmeros tipos, a gente ouve falar mais do sal refinado, que é o de cozinha, o sal grosso, agora na moda o sal rosa do Himalaia, mas a gente também tem outros tipos de sal que a gente vai abordar. E tem também a questão dos temperos naturais, para abrir para vocês uma gama de opções para vocês colocarem nos alimentos, nas preparações, além do sal e além do tradicional alho e cebola, porque a gente consegue usar uma variedade de temperos que muitas vezes vocês não têm conhecimento dessa variedade toda, e são elementos que, além de dar sabor, tem também neles diversas substâncias que vão gerar saúde, vão causar bem-estar, prevenir ou melhorar também o tratamento das doenças. Então vamos dar início a esse tema: pressão alta, tipos de sal e temperos. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e nos idosos não é diferente. Mas na pessoa idosa, a pressão alta não está relacionada a maus hábitos de saúde, a um mau estilo de vida. A pressão alta na pessoa idosa também está relacionada às mudanças que ocorrem no próprio organismo. A gente falou em alguns vídeos anteriores quais alterações fisiológicas, metabólicas, hormonais que afetam o idoso. E hoje não é diferente quando a gente fala de pressão alta. Vocês vão perceber que certas coisas acontecem no organismo com o envelhecimento que vão propiciar, em grande parte das pessoas, o desenvolvimento da pressão alta. E quais são esses fatores que levam a pessoa idosa, levam nesse processo de envelhecimento o aparecimento da pressão alta? A primeira coisa que acontece é a arteriosclerose. O que isso significa? Nós temos no nosso corpo diversas artérias e essas artérias têm de certa forma uma elasticidade. Por isso que quando você vai tentar ver o pulso, como a gente fala, ver o batimento do coração aqui no punho ou no pescoço, justamente essa pulsação é o movimento do sangue passando e você sente como se fosse esse movimento por causa que as artérias têm essa elasticidade. Então, quando o sangue bombeia o coração bombeia o sangue, eleva-se a pressão nesse fluxo e quando o sangue passa com essa pressão, você sente esse movimento, que é causado pela elasticidade das artérias. Com o passar do tempo, essas artérias ficam mais enrijecidas, elas vão perdendo essa elasticidade natural e isso faz com que o coração tenha que bater mais vezes ou mais forte para dar conta do fluxo sanguíneo que deve chegar nos seus tecidos. Outra coisa que pode elevar a pressão com a idade é a alteração da função hepática. O que é isso? O fígado começa a trabalhar de uma forma mais diferente, mais limitada, e as suas funções, de certa forma, ficam um pouco prejudicadas. Entre essas funções, o fígado consegue, em condições normais, de certa forma, tirar o colesterol ruim. A gente vai falar de colesterol em outros vídeos, e porque existe aquele famoso colesterol bom que protege o nosso coração, as artérias, e existe colesterol ruim, que acaba tendo o efeito contrário. E o fígado, por si só, tem a função de
tirar um pouco esse LDL da circulação. O idoso ele já não consegue tanto fazer essa retirada, porque o fígado ele já tem aí seus prejuízos. Então o que acontece? Você começa a ter mais LDL, colesterol ruim circulante, e ele começa a grudar nas suas artérias. E com isso as suas artérias também vão ficando mais enrijecidas. E a esse processo também dessa gordura começar a grudar nas artérias, a gente chama isso de processo aterosclerótico, é a famosa aterosclerose, que além de deixar as artérias um pouco mais enrijecidas, endurecidas, sem elasticidade, elas podem também bloquear a passagem do sangue e causar outras complicações decorrentes disso. E também você tem a diminuição da resposta vasodilatadora, ou seja, todas as artérias do seu corpo ficando mais enrijecidas, sem elasticidade, isso propicia o maior depósito dessas gorduras e o coração sempre vai ter que trabalhar mais frente a essa passagem do sangue um pouco mais dificultada. Tá? Para entender um pouquinho mais sobre isso, antes da gente falar dos fatores de risco e o que acaba ocasionando, né, as complicações, a pressão arterial é a pressão que, de certa forma, o coração tem que fazer para que o sangue ele comece a fluir e chegar em todos os tecidos do corpo através das artérias. Então, o coração bombeia o sangue e esse sangue exerce uma determinada pressão até chegar nos tecidos. E isso é natural. Agora, o problema é que quando por algum motivo essa pressão acaba ficando aumentada dentro das artérias. E esse aumento de pressão é que acaba causando as diversas lesões, machucados e complicações que vão levar esse paciente com pressão alta. Então, todos nós temos uma pressão, que a gente sempre fala, né? A pressão certa é 12/8, né? Justamente essa pressão média da população, tem aí suas variações, um tem um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixa, mas o básico é 12/8. Se essa pressão se eleva mais que isso, por exemplo, 14/9, já é a pressão um pouquinho mais alta que pode ser considerada hipertensão grau 1. E já é um nível, por exemplo, que não for controlada, pode causar alguns danos no organismo. Então, quais são as doenças que a hipertensão ela pode causar ou estar relacionada e quais são os fatores de risco relacionados a tudo isso? Então, se você não cuidar da sua pressão, você pode ter, por exemplo, um acidente vascular cerebral, né, o famoso AVC. Então, nós temos dois tipos de AVC, falar brevemente. Nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Quando a gente fala AVC isquêmico, significa que alguma coisa bloqueou a passagem do sangue lá em alguma região do seu cérebro. Geralmente isso é feito, né, esse bloqueio por um pedaço de gordura, uma placa de gordura, que impede esse sangue de fluir para frente e aquela parte que fica sem o sangue acaba morrendo. E daí a pessoa tem esse AVC isquêmico. O AVC hemorrágico geralmente é causado por pessoas que a pressão está muito alta. Então, ou seja, esse sangue com maior pressão, ele vai chegar em pequenas artérias, por exemplo, lá no cérebro, e essa artéria ela não vai resistir a essa pressão e ela vai acabar estourando. E esse sangue vai acabar escapando para o cérebro. Então, há um derramamento de sangue, por isso que a gente fala derrame, né? Então, o AVC hemorrágico é quando essas pequenas artérias do cérebro elas não resistem a essa pressão de sangue que está alta e elas acabam lesionando e esse sangue acaba escapando para o tecido cerebral e o sangue para o cérebro é algo muito irritante. E através disso as pessoas vão ter aí diversas sequelas dependendo dessa região onde o sangue saiu. Então, o AVC ele é resultado numa pressão mal controlada. E eu digo que a grande maioria das causas do AVC é a pressão alta descompensada. Tá? Segundo item, infarto agudo do miocárdio. Então, quem tem pressão alta tem um grande risco de ter esse problema no coração. É a morte, o infarto é a morte de uma área do coração que, dependendo dessa região, a pessoa tem a chance de internar e se recuperar, ou se essa área de lesão é grande, a pessoa pode ter aquele famoso infarto fulminante, que teve aquele ataque e acaba falecendo na hora, porque
a parte do coração que foi afetada foi muito grande, então não deu tempo nem de correr para o hospital. E outra coisa que o controle não adequado da pressão pode ocasionar é a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal. Então, ou seja, quando a pressão está alta, significa que o coração está bombeando mais sangue para fluir nos tecidos, porque as artérias estão mais enrijecidas. Então chega uma hora que o coração, entre aspas, começa a cansar. E para dar conta desse trabalho, ele começa a aumentar de tamanho. E isso é denominado insuficiência cardíaca, porque ao mesmo tempo que ele vai aumentando de tamanho, a força de bombear não é a mesma. Então o trabalho de bombear o sangue do coração fica insuficiente. Ele não consegue mais realizar esse trabalho de forma adequada. E os tecidos do corpo, eles não vão ter sangue de forma adequada para irrigar os tecidos. E a questão da insuficiência renal, que pode chegar sim a uma insuficiência renal crônica, inclusive levar um paciente à hemodiálise, é porque a pressão alta nas pequenas artérias do rim acaba sendo lesionada. Então esse rim acaba perdendo a sua capacidade funcional e esse paciente com pressão alta pode ir até uma insuficiência renal crônica e não tratada, controlada, pode chegar inclusive a necessidade de se fazer hemodiálise. E muita gente não tem ideia de que uma pressão alta pode chegar a tudo isso. E geralmente pressão alta, por ser algo tão comum no dia a dia das pessoas terem, acham que é uma coisa boba, que se esquecer de tomar o remédio hoje não tem problema, vou deixar de tomar o remédio no final de semana para comer uma coisinha mais gorda, beber alguma cervejinha. É aí que mora o perigo. Já ouvi muitas histórias de pacientes que justamente tiveram uma complicação dessa, um AVC ou um infarto, nesses períodos aí que ela deixou de lado o medicamento para tomar ali alguma decisão no sentido de comer algo mais gorduroso ou de geralmente tomar alguma bebida alcoólica, e é nesse momento que acontecem as complicações. Então a pressão mal controlada pode gerar tudo isso. E quais são os fatores de risco para a gente chegar numa pressão alta? Tabagismo, então o hábito de fumar. Pessoa que fuma há muitos anos, é bem provável que ela vai desenvolver pressão alta, porque o cigarro, a nicotina, ela acaba lesionando as artérias do nosso corpo, torna nossas artérias mais enrijecidas ainda. E isso leva à elevação da pressão. Etilismo, da mesma forma, o consumo excessivo de álcool pode levar a essas lesões e à descompensação da pressão. Sedentarismo, então é uma pessoa que não pratica nenhum tipo de exercício, nenhuma atividade, é uma pessoa que não se preocupa com esse hábito de exercitar o seu corpo, isso só pode levar a maior predisposição a desenvolver a pressão alta, ok? Então a pessoa, ela já fuma, ela já bebe, não se preocupa com a questão da movimentação e o risco acaba sendo maior. Então são somatórios que vão levando ao desenvolvimento da pressão. Outra coisa, obesidade. Obesidade por si só já sobrecarrega o organismo, né? Então você tem mais tecido, mais espaço para irrigar. E com isso o coração precisa dar conta de irrigar todos os tecidos. Aumenta a pressão. Diabetes, da mesma forma. Diabetes, dependendo do tipo, por exemplo, tipo 2, pode levar ao excesso de peso. E o excesso de açúcar na circulação também causa diversas lesões em estruturas corporais. Alimentação, que vai ser o nosso foco, que a alimentação é um dos principais causadores, e a questão da genética. Então, se seus pais tiveram pressão alta, há grande chance de você ter. Os teus hábitos alimentares talvez vão determinar o momento que essa pressão alta ela vai aparecer e quais são as complicações que você vai ter ou não de acordo com o seu estilo de vida. Mas a genética ela é bem importante na questão da pressão alta. Assim, eu não acho que até hoje na minha prática eu não encontrei uma pessoa, né? Uma pessoa, digo, no sentido de mais idosa, tudo que os pais tiveram pressão alta e a pessoa não teve. Então a genética, de certa forma, ela tem importância muito grande nessa doença cardiovascular.
Então a hipertensão, né, ou a pressão alta, ela comete 65% das pessoas idosas, em especial os homens, e também uma característica é que a hipertensão ela afeta também as pessoas negras de forma especial, porque as pessoas negras têm uma alteração a nível lá do rim, que as pessoas negras têm uma maior tendência a desenvolver a pressão alta em relação às pessoas de cor branca. Então, pela natureza da pessoa negra, há alguma alteração renal, né, que é algo mais inerente da fisiologia, que isso acaba propiciando que essas pessoas tenham uma maior chance de ter pressão alta. E é uma doença, conforme falamos nessa introdução, que afeta não só o coração, mas também todos os vasos do nosso corpo. Então, esse aumento do fluxo de sangue com maior força vai chegar nas estruturas, nas pequenas artérias e nas extremidades, machucando, vamos dizer assim, essas artérias e causando os prejuízos. Então, como que a gente já falou, a pessoa pode ter um infarto agudo do miocárdio, a pessoa pode ter um AVC e uma insuficiência renal crônica. O coração tem que bater mais forte, vai desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva. E por isso que é importante controlar a pressão em torno de 12/8. Quando a gente é criança, a pressão já é diferente e com o passar da idade a gente vai tendo as referências. Mas aquela média que a gente fala 12/8. Qual que é o tratamento da pressão alta? A pressão alta ela tem que ter um tratamento multiprofissional, ou seja, ele envolve diversos profissionais. Então, um dos profissionais que envolve é a questão do médico, que possivelmente vai entrar com um tratamento medicamentoso, que daí a gente conhece algum medicamento que vai intervir, principalmente no caso da pressão, ele vai intervir diretamente no calibre das artérias, no relaxamento das artérias, e também tem um famoso, por exemplo, diurético, que elimina os líquidos do corpo em excesso, para que de certa forma você tenha uma atuação aí no controle da pressão. A gente vai ter abordagem da nutrição, que a alimentação é um fator essencial no controle da pressão e muitas pessoas pecam nesse sentido por falta de orientação. E a questão do estilo de vida, exercício físico, fumo, bebida alcoólica, sedentarismo, tudo isso de certa forma tem que ser modificado. Se a pessoa fumou até hoje, vamos tentar fazer esse desmame do fumo. A pessoa foi sedentária até hoje, vamos fazer alguma atividade física, obviamente com a liberação do médico. Se alimentou mal até hoje, temos que mudar, para que justamente a pessoa não chegue nas complicações. Uma vez estabelecida a pressão alta, ela vai ter para sempre a pressão alta. Mas é importante que, se até agora ela não cuidou, é importante que cuide a partir de agora, para que a gente evite as complicações decorrentes do não cuidado dessa patologia, porque as complicações elas são bem graves e com certeza vão limitar e muito a vida da pessoa idosa e necessariamente se o idoso é uma pessoa autônoma, ela vai ficar dependente com certeza de um cuidador frente às sequelas que ela pode desenvolver. Então, entre as mudanças todas e o mais importante que a gente vai focar é a área da nutrição, da alimentação. E a primeira abordagem que a gente faz quando vai atender um paciente hipertenso é a questão do sal. A gente vai questionar, e aí, como que é a sua alimentação? Você utiliza muito sal? Qual é a quantidade de sal que você coloca? Quanto tempo talvez dura um pacotinho de sal na sua casa? E daí a gente já começa a pensar como que está o paladar dessa pessoa, que é algo inerente da pessoa idosa, essa perda de paladar, e ela já começa a colocar mais sal nas coisas. Então a gente começa a fazer um estudo da alimentação desse idoso referente ao sal, que é o famoso sal de cozinha. O nome do sal é cloreto de sódio. E nossa preocupação é com o sódio que está presente no sal. Então o sódio é um componente do sal. E é o sódio que leva a todas essas alterações que não são boas para a pressão alta. O excesso de sódio vai fazer com que a nossa pressão se mantenha alta. Outra coisa com a alimentação que temos que tomar cuidado, a questão dos temperos industrializados. Então são aqueles pozinhos ou aqueles tabletes, né, ou aqueles potinhos que você pega o tempero com a colher, lá que é a base de alho.
são alimentos que contêm muito sódio na sua composição, né? Frente ao que a gente precisa se alimentar no decorrer do dia, muitas vezes um tabletinho, um saquinho, tem quase tudo o sódio que a gente pode comer, né? Então é algo que é muito prejudicial. E às vezes, para facilitar esse preparo, o idoso ou o cuidador nessa correria do dia a dia acaba utilizando aqueles temperos porque são mais práticos. Não precisa ficar lá amassando o alho, amassando a cebola e cortando talvez a salsinha, lavando, não. Pega o saquinho, já tem o saquinho para o frango, já tem o saquinho para arroz, já tem o saquinho para carne. Só que o malefício está no consumo excessivo de sódio a partir desses ingredientes. E se isso é realizado todo dia em várias refeições, você já está passando a necessidade de sódio que você pode consumir há muito tempo. E o efeito negativo que o sódio causa na pressão é muito grande. Então a questão do sal e dos temperos industrializados é algo que é bem preocupante e que a gente precisa tomar cuidado. E a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, como que a gente pode reduzir o sal. Outras fontes de sódio que a gente precisa se atentar e reduzir. Carne seca. Carne seca tem muito sódio, né? Tem muito sal e, consequentemente, muito sódio. Alimentos defumados, então você tem aí a linguiça defumada, os frios defumados. Você tem também as conservas, milho em conserva, palmito em conserva. Tudo que é conserva tem o sódio embutido, até porque o sódio é utilizado como um conservante. Queijos salgados, né? Aqueles queijos mais curados têm bastante sódio. Linguiça, frios, shoyu, pão francês, biscoito, água e sal, os conservantes. Então, os alimentos, por mais que eles não tenham sódio, o conservante possivelmente pode ter uma carga de sódio. E também o sal light, que a gente vai falar dele. Aqui, esses itens eu falei meio que em ordem decrescente de concentração, dos alimentos que têm mais sódio para os que têm menos sódio. Mas não significa que esse com menos você pode comer mais, porque você vai somando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você vai com certeza ultrapassar a necessidade que você pode atingir de sódio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos, a gente tem que tomar cuidado com o tempero das nossas refeições, porque, como a gente vai ver em outras oportunidades, é muito fácil ultrapassar sódio. E daí a pessoa está com a pressão descompensada e não sabe que muitas vezes ela está descompensada por causa desses hábitos, né? O médico está indo lá, está ajustando a alimentação, ajustando a medicação, está aumentando e a pressão normaliza. E daí você vai fazer um estudo alimentar da pessoa idosa, dos hábitos dela, e você vai verificar que o sódio está excedendo e muito. E daí a gente tem que identificar e fazer a mudança de todos esses hábitos. Outra coisa que a gente tem que fazer com a alimentação: redução das gorduras saturadas e redução das gorduras trans. Conforme eu falei, o excesso de gordura leva ao excesso de peso, que vai sobrecarregar o corpo. O excesso de gorduras vai formar aquelas placas de gordura nas artérias, que vai levar aos outros riscos, então a gente precisa reduzir. Carnes, preferir as carnes magras, né? Então os cortes mais magros, evitar aquelas carnes mais gordas, contrafilé, picanha, até porque não está dando muito para comer por causa do preço, mas escolher lá o patinho, o coxão mole, escolher o músculo, são cortes mais leves, menos gordurosos. Frango sem a pele, vamos mudar os modos de preparo, evitar fritura, preferir cozido, grelhado, assado. Vamos evitar preparações gordurosas feitas à base de banha, que é algo que está sendo bastante discutido hoje em dia. A banha é benéfica? Será que é? Será que não é? Vamos ter um momento certo para falar sobre isso. Preparações que vão molho, muitas vezes você faz lá uma carne, ela é um pouquinho mais gordurosa, ela solta toda aquela gordurinha, daí você coloca um molhinho de tomate, que já tem o sódio, se for industrializado, daí junto com aquela gordura você coloca naquele arroz, para ele ficar todo ali com o molho e a gordura vai toda junta. Então toma cuidado com os molhos e tomar cuidado com os alimentos industrializados, que hoje em dia uma boa parte desses alimentos tem gordura trans, que melhoram palatabilidade, ou seja, melhoram o sabor, deixa ele mais umedecido, é mais palatável, só que
a gordura trans tem todo um efeito prejudicial, não só na pressão, mas também no colesterol, no triglicérides, entre várias coisas. Então a gente tem que escolher as carnes mais magras, escolher os melhores modos de preparo e evitar os alimentos industrializados como forma de reduzir a gordura. Inclusão de alimentos que contenham potássio, magnésio, cálcio e fibras, que são nutrientes que vão agir diretamente no controle da pressão. Então, da mesma forma que a gente tem que reduzir a ingestão de sódio para controlar a pressão, a gente tem que aumentar o consumo desses nutrientes para que a nossa pressão seja ainda mais controlada. Tá? Então, as fontes de potássio, por exemplo, frutas, legumes e verduras, que também são fontes de fibras. Fontes de magnésio, salsa, coentro, espinafre, acelga, couve-manteiga e os feijões. Né? Então aqui a gente tem inclusive alguns temperos aí básicos como salsa, coentro, que já entram lá como um substituto talvez do sal, dos temperos industrializados, ainda vão ajudar nesse sentido a baixar a pressão. Cálcio, que tem lá seus efeitos no controle da pressão, que estão nos leites e seus derivados, e as fibras, verduras, legumes e frutas, nos feijões, cereais integrais e também nos farelos, como farelo de trigo, farelo de aveia, que nós vamos abordar. Então nós temos que aumentar esses alimentos fonte e reduzir o sódio para ter uma ação conjunta fortalecida do controle da pressão. E outra coisa que a gente não pode esquecer, que é o controle do peso, que a gente, de certa forma, já falou um pouquinho. Quanto maior o peso, maior a sobrecarga para o coração e para as artérias. E isso acaba aumentando a pressão e desgastando todas as suas estruturas, levando aos riscos que a gente já comentou. Tá? Sobre o sal, nós temos aí diversos tipos de sal. O mais conhecido e o mais acessível financeiramente é o sal de cozinha, que a gente chama, é o sal de mesa, é o sal branco, sal refinado, que faz parte da alimentação do brasileiro, que é algo que a gente tem que controlar a quantidade. A recomendação é que não se ingira mais do que 5 gramas de sal por dia. Creio que vocês já devem ter ido a algum restaurante, algum evento, e eles talvez disponibilizaram aquele sachêzinho de 1 grama de sal. Aquele sachêzinho de 1 grama parece que é pouco, mas se você abrir ele e jogar assim num prato, você vai ver que tem uma quantidade significativa. E a recomendação são 5 daqueles, 5 gramas o dia todo. E a média do brasileiro hoje está em torno de 12 gramas. É mais que o dobro. E esse é um dos motivos que a pressão alta está muito grande, né? A prevalência de pressão alta ela está aumentando e aparecendo cada vez mais precocemente. Hoje é muito comum você ver adolescentes com pressão alta. E o consumo de sal é um aí dos principais motivos. Então, voltando aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com o sal branco, porque é muito fácil ultrapassarmos essa recomendação. Por isso que a gente tem que utilizar estratégias a fim de reduzir esse consumo e trocar isso por outras estratégias, outras alternativas de tempero. Conforme eu falei, tem essa média toda aqui do brasileiro é dobrada, então temos que nos atentar. Tá? E uma coisa interessante do sal, se vocês lerem no rótulo, é sempre o sal iodado. O que significa sal iodado? É que todo sal foi adicionado a ele o iodo, que é um mineral. E por que isso é feito? Porque antigamente, quando o sal ele não tinha esse nutriente, as pessoas estavam desenvolvendo uma doença chamada bócio. E o que é isso? Quando a nossa glândula aqui, tireoide, ela fica muito inchada. Por quê? Porque quando você tem a deficiência de iodo, você tem dificuldade de se produzir os hormônios da tireoide que podem levar ao hipotireoidismo. Só que quando essa deficiência é muito grave e as fontes de iodo não são tão comuns, a tireoide, nessa intenção de tentar compensar, né, a produção, ela aumentava muito de tamanho. Então ficava o pescoço inchado mesmo. Isso é chamado de bócio. Então, para evitar esse problema, o iodo começou a ser colocado no sal, já que é um alimento comumente consumido pelos brasileiros. Então, por isso que o sal é iodado, para evitar esse problema.
Outro tipo de sal, sal grosso. O sal grosso, ele teoricamente não tem diferença nenhuma para o sal branco em questão de valor nutricional em relação ao sódio. Ele só é menos refinado, vamos dizer assim, né? Ele é preservado em um tamanho maior. E ele é geralmente utilizado em churrasco, né? Para colocar na carne. A gente tem também o sal líquido, que nada mais é do que o sal refinado diluído em uma solução de água mineral. Geralmente ele vem num spray e ele é utilizado para colocar principalmente em saladas. Então é muito comum você ver essa opção de sal em spray, sal líquido nos restaurantes, que a pessoa utiliza lá, mas também tem que tomar cuidado com a quantidade. Apesar de ser diluído, você muitas vezes vai colocar mais do que você precisa. O outro tipo de sal que muita gente tem dúvida é a questão do sal light. E daí você fica pensando, nossa, mas sal light por quê? Né? Geralmente a gente ouve que essa palavra light é para emagrecer, alguma coisa nesse sentido. Mas na questão do sal significa o quê? O sal é formado, conforme eu falei, de cloreto de sódio e nada mais. Quando a gente usa o termo sal light, significa que a gente pegou esse cloreto de sódio, a gente tira metade desse cloreto de sódio e coloca metade de cloreto de potássio. Então, ou seja, com isso o sal ele fica com 50% a menos de sódio. Então, se numa porção lá de 1 grama de sal eu tinha 400 miligramas de sódio, eu vou ter agora 200. Isso é bom? Sim, é bom. Só que o sabor do sal ele modifica. Ele não faz salgar a mesma coisa que o sal normal. Então, por causa disso, as pessoas vão colocar aquela mesma quantidade de sal esperando que vai salgar igual, só que não vai. E daí, se a pessoa não tiver consciência disso, ela vai acabar aumentando a quantidade de sal light na comida para tentar chegar naquele salgado, sabor salgado que ela gosta. E daí não vai adiantar nada. Então, ou seja, a estratégia do sal light é que você use a mesma quantidade e dessa forma você tenha uma menor quantidade de sódio, só que o sabor muda e daí você tem que tomar cuidado com isso. E muitas vezes, ao meu paladar pelo menos, eu sinto nele um sabor amargo, ele acaba alterando o paladar da comida. Então precisa ver também se o idoso ele vai se habituar e qual é o benefício disso, porque se for para colocar mais não adianta nada. Mas pelo menos se você for lá no mercado e ver sal light, o que é isso, você já sabe. É um sal que tem metade do sódio do que um sal comum. Por quê? A outra metade é cloreto de potássio. Mas esse potássio ele acaba alterando um pouco o sabor. Ele não salga igual. E a única ressalva aqui é a seguinte. Se você tem algum problema renal, não consuma esse tipo de sal sem orientação. Porque geralmente quem tem problema renal pode ter elevação de potássio no sangue. E daí se eu consumir mais esse potássio, eu posso ter algum distúrbio no meu organismo. Ok? O outro tipo de sal é o sal marinho, né? Esse nome já é mais comum. O que é sal marinho? Lá nas salinas, né, da onde é retirado o sal, nas grandes salinas, onde a água acaba evaporando e fica aquela camada toda de sal onde ele vai ser tirado, o que acontece? Essa parte superior, né, dessas salinas que já absorveu, né, já na verdade evaporou toda essa água, é uma retirada mais manual desse sal. E ele também não é tão refinado, tão processado. Então, com isso, você acaba, de certa forma, preservando um pouquinho mais de nutriente. Vamos dizer que é um sal mais rústico, né? Ele não é tão refinado. Então, ele é tirado das mesmas salinas, só que ele é mais rústico, não é tão processado e, com isso, a gente preserva um pouquinho mais de nutriente. Mas esse quesito de preservar os nutrientes eu já vou comentar daqui a pouco. Mas, por causa disso, o sal marinho ele é melhor do que o sal refinado? Entre aspas, sim, porque ele é mais rústico, ele é mais integral. Tá? Sal negro. Sal negro não é tão comum, ele é original da Índia. Né? É um sal, como o próprio nome diz, ele tem um tom mais escurecido, um tom mais cinza. E ele tem compostos à base de enxofre. Então eu já tive a oportunidade de experimentar esse sal. Por ter essa questão do enxofre, você coloca esse sal na boca, parece que você está experimentando um ovo.
mais especificamente a gema do ovo bem cozida. Então, creio que não é das coisas mais agradáveis você colocar esse sal na comida e tudo ficar com gosto de ovo cozido, né? Mas só a nível de curiosidade, o sal negro ele tem essa característica, essa cor mais escurecida, ele vem lá da Índia e ele tem esse sabor de ovo que, no meu ver, para colocar na comida não é mais agradável. Você tem também o sal defumado, que nada mais é do que um sal que foi exposto à fumaça, né, de determinada classe de madeira, e ele vai ter um gostinho mais defumado em tudo que você colocar. Você também tem um sal chamado que é a flor de sal, que ele é mantido na forma de cristais das salinas, então você tira esse cristal e você mantém de certa forma ali um nutriente, mas ele não é utilizado no preparo, ele é utilizado principalmente na gastronomia como forma de finalização, de você colocar esse sal em cima da preparação pronta para finalizar e ele acaba tendo o quê? Uma crocância, né? Um sabor mais, uma percepção mais crocante, intensa na boca, que vai dar aquele realce na alimentação. E o outro sal mais famoso, mais conhecido, é o sal rosa do Himalaia, né? Que a gente espera realmente que ele venha do Himalaia, que a gente já ouviu histórias aí de estarem adulterando, de estarem colocando algumas marcas aí que não são tão conhecidas, talvez. Assim como eles adulteram uma série de coisas, infelizmente o alimento também é um alvo. E colocam lá corante no sal e acabam vendendo como Himalaia. Mas o sal verdadeiro do Himalaia, como o nome diz, ele vem sim do Himalaia e ele é mais rico em nutrientes realmente. Então, ou seja, ele contém mais de 80 minerais. Comparado então ao sal branco, ele é mais nutritivo? Sim, ele é mais nutritivo. O sal marinho não chega aos pés do sal rosa, mas o sal marinho ele também é mais nutritivo. Mas qual é o cuidado que eu tenho que ter? Eu não posso ter o sal rosa, por exemplo, como uma fonte de nutrientes. A função do sal ele é salgar. Se eu começar a ter o sal como a minha fonte de minerais, eu vou consumir sal demais. Então eu tenho que tomar esse cuidado. O sal não é feito para eu consumir em excesso, em quantidade suficiente para dar o sabor, para salgar. E o nutriente talvez que vem ali, naquelas pequenas porções, podemos dizer que é um lucro. Mas a fonte de nutriente principal deve vir da alimentação e não do sal. Então muitas vezes não compensa você pagar um custo tão alto no sal rosa do Himalaia, sendo que você vai comer tão pouquinho e praticamente ali não vai suprir nada. A principal fonte de nutrientes vai ser a alimentação. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Pode usar o sal rosa, o sal marinho? Pode. Mas não devemos levá-lo como fonte de nutrientes, como propósito de comer mais. Então a gente tem que ter esse cuidado. E para finalizar, a gente vai falar sobre os temperos naturais. Então, ou seja, é uma alternativa para a gente substituir ou diminuir o sal da dieta. E é muitas vezes algo que a população não acaba se aprofundando em conhecer e em utilizar. Muitas vezes acabam ficando só nos alho, cebola, coentro, salsinha e cebolinha. Mas a gente tem uma gama de temperos. E entre eles, como eu falei, alho, cebola, salso, coentro e cebolinha. Daí a gente tem manjericão, orégano, alho poró, louro, pimenta, curry, gengibre, alecrim, açafrão, tomilho, sálvia, páprica, cominho. A gente tem os temperos compostos, como por exemplo chimichurri. A gente tem os temperos em pó, como tempero em pó, né? Alho, tempero em pó de cebola, que é uma delícia. E a gente tem também o famoso sal de ervas, que existem várias receitas, que é você fazer um mix de pouquinho sal e colocar algumas ervas desidratadas nesse meio. E de certa forma seu alimento fica salgado e também com um sabor diferenciado. Então existem aí regiões, né? Aqui eu sou de São Paulo, existe uma região lá em São Paulo que lá vende uma gama de temperos naturais a um custo bem acessível. Geralmente tem algumas casas de norte que também vendem esses produtos. Então, vamos sair desse básico, vamos buscar outros temperos, experimentar novos sabores. Dessa forma, a gente acaba reduzindo o sal que a gente utiliza, acaba
reduzindo esses temperos industrializados que contêm muito sódio, que às vezes tem um sabor, mas é um sabor artificial, e vamos pegar essa gama de temperos naturais que o custo é bem acessível e vai dar todo um sabor especial. Eu tenho certeza que no preparo das refeições você vai se surpreender. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês nesse vídeo, nessa aula. Desejo que tenha sido esclarecedor, né? Entender um pouquinho mais sobre a pressão, entender como que o organismo funciona, quais são os fatores que interferem no desenvolvimento da pressão, tanto da alimentação como do estilo de vida como um todo, e de que forma a equipe multiprofissional, o médico, o nutricionista, o educador físico podem atuar em conjunto para o controle, uma vez que a gente pode evitar o aparecimento ou retardar o aparecimento, mas uma vez estabelecida a pressão alta, a gente tem que fazer o controle dela para que a gente não chegue aonde? Nas complicações que podem debilitar em muito a vida da pessoa idosa. Então, convido vocês mais uma vez para me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, na página Profissão Nutrir, e em breve você terá novos assuntos para se informar. Então é sempre uma alegria ter vocês conosco e nos vemos em breve. Um grande abraço para vocês e até logo!